Olá a todos! Na aula de hoje nós daremos início ao reino protoctista, iniciando pelas algas. O reino protista, então, ele é constituído pelas algas e pelos protozoários, então, que são organismos eucarióticos que não se enquadram nas classificações nem de animais, nem de plantas e nem de fungos. Tá? As principais características dos organismos do reino protista são as seguintes. Né? Então, primeiramente, são as algas e os protozoários, obviamente. Tá? Todos eles são eucarióticos, ou seja, tem a presença de núcleo, tem organelas membranosas no interior de suas células. Eles podem ser unicelulares ou multicelulares. Os protozoários, todos eles serão unicelulares. As algas, nós teremos os dois tipos, unicelular e multicelular. No entanto, as algas multicelulares elas não apresentam tecidos verdadeiros. Podem ser autotróficos, né, fotossintetizantes, ou então heterotróficos. Protozoários são heterotróficos, algas são autotróficas. No entanto, temos algas que são heterotróficas. Tá? Reprodução pode ser sexuada ou assexuada, isso varia entre as espécies, tem espécie que inclusive faz as duas. E vive em ambientes aquáticos, ambientes úmidos, podem ser parasitas, né, como é o caso de alguns protozoários, ou então viver aí em simbiose com outros organismos. Isso acontece principalmente com algumas algas. Aí iniciando então com as algas. Então, como já falei, elas são eucarióticas, então tem uma estrutura celular bem definida, com organelas membranosas, com um núcleo principalmente. Elas são autotróficas, fotossintetizantes, né? Tem cloroplastos para fazer essa fotossíntese, né? Lá no cloroplasto tem clorofila. Alguns casos de algas elas serão heterotróficas, principalmente na falta de luz. Teremos algas unicelulares e algas multicelulares. Como eu já falei, as algas multicelulares elas não apresentarão tecidos verdadeiros, então não vai apresentar, por exemplo, tecido de condução, como é o caso das plantas, xilema e floema, vai apresentar um tecido de revestimento, um tecido de preenchimento. Não tem isso, tá? A reprodução delas pode ser sexuada ou assexuada, isso varia entre as espécies. Vive em ambientes aquáticos, né, basicamente, mas também ambientes úmidos, ambientes mais secos, né, principalmente em simbiose, né, principalmente endossimbiose com outros organismos, então com fungos, com cnidários, até mesmo com protozoários. Elas podem ser livre-natantes ou sésseis. Livre-natantes geralmente serão as unicelulares, então elas estão aí livres, estão largadas aí na água e vão onde a água leva elas, ou então elas usam o flagelo para nadar para onde elas querem. Sésseis são aquelas que são fixas, então elas podem estar fixas ou lá no chão, no solo, ou então em alguma rocha. E além da clorofila, que vai dar a pigmentação esverdeada, elas também apresentam pigmentos acessórios, como carotenoides ou então fucsantina, que vão dar aí colorações mais amareladas ou então avermelhadas, pardas, então isso varia. Esses pigmentos, inclusive, são utilizados na classificação delas. E, falando em classificação, né, nós temos aqui, então, né, os 8 principais grupos classificados. Essa classificação é meio controversa, mas a princípio ela é mais utilizada. A classificação delas então, é feita com base na estrutura e organização dela, se ela se organiza de forma unicelular ou multicelular, se ela tem flagelo, se não tem flagelo, que tipo de material que ela tem na parede celular, o tipo de clorofila que ela apresenta, os pigmentos acessórios, o ambiente que ela vive. Então, né, todos esses fatores são levados em consideração para classificar elas em algum dos filos de algas aqui. E aí, iniciando então, clorofícias, ou então algas verdes. Então, teremos clorofícias unicelulares e também clorofícias multicelulares. Serão encontradas em ambientes de água doce, água do mar e ambientes úmidos. Podemos encontrar elas em endossimbiose com outros organismos, como é o caso aqui do líquen, que é uma simbiose entre fungo e as clorofícias, ou então aqui uma zooclorella, que é o caso de uma endossimbiose de um animal, aqui nesse caso um cnidário, uma anêmona, com uma clorofícia. A parede celular delas é constituída principalmente por celulose, e elas também apresentam alguns carotenos, alguns carotenoides, né, que é um lipídio, que vai conferir uma cor meio amarelada. E temos em torno de 8.000 espécies desse tipo de alga aqui.
Essa, ela é a uva lactuta, ela é a alface do mar, é um representante aí conhecido, inclusive, do nosso litoral. Aí temos as feofícias, ou então algas pardas. São multicelulares, são marinhas, né, a maioria delas. Podem atingir, algumas espécies podem atingir até 60 metros de comprimento. Né, elas apresentam algumas estruturas com gás, né, umas bolinhas assim que tem gás, então faz com que ela fique nessa posição ereta, ou então ela consiga flutuar ou chegar próximo à superfície para conseguir uma maior quantidade de luminosidade. E a parede celular dela vai ter tanto a celulose, como algumas espécies também terão a algina, que é um outro polissacarídeo. Nos pigmentos acessórios, ela pode apresentar carotenos e fucsantinas, que aí combinado com o tipo de clorofila que ela tiver, vai dar essa coloração aqui mais parda. Muitas dessas algas pardas elas são utilizadas aí na indústria, na alimentação, inclusive. Aí, ó, percebam que ó, a proporção, o tamanho do mergulhador aqui com relação ao tamanho das algas. Então, lembre que essas algas aqui, essas talófitas, elas não têm tecidos verdadeiros. Então, imagina se isso aqui fosse no ambiente terrestre, ou nem necessariamente no ambiente terrestre. Se não fossem essas bolinhas aqui, ó, essas estruturas com gás, ela não ia conseguir permanecer dessa forma ereta. Né? Isso aqui faz com que ela flutue, ela suba. Né? Ó, esse aqui é o sargaço. Essa aqui é uma kelp, né? São florestas kelps aqui, a alga kelp, né? Mais comum aí no hemisfério norte. Essa aqui já é mais de mares tropicais, essa aqui é comum aí no litoral brasileiro, né? O sargaço. E, ó, essas bolinhas aqui que eu estou falando, que elas têm gases, né? Aí esses gases fazem com que ela acabe tendo essa possibilidade de subir, né, na água, ficar mais na região superficial. Aí temos as rodopícias, as algas vermelhas. Então, elas serão vermelhas principalmente pela presença do pigmento ficoeritrina. Terão também carotenos, né, que são mais amarelados, ficocianina, que são mais azulados, mas principalmente a ficoeritrina, que é a mais avermelhada. Claro, além da clorofila, tá? Então, a maioria delas é multicelular, teremos algumas espécies unicelulares, são marinhas, mas também são encontradas algumas espécies de água doce e de ambientes úmidos, aí, rochas úmidas, troncos de árvores úmidas, aí você também consegue encontrar. Temos em torno de 6.000 espécies, a parede celular delas, além de ter a celulose, também pode apresentar o agar, que também é um polissacarídeo, a carreginina, que também é um polissacarídeo, e o carbonato de cálcio. O agar e a carreginina são bastante utilizados na indústria, né? A indústria de alimentos, principalmente. O agar, tanto o agar quanto a carreginina, mas principalmente o agar, ele é um espessante. A gente usa, inclusive, em laboratórios para fazer um gelzinho, tipo uma gelatina, para poder fazer cultura aí de micro-organismos. A carreginina ela é utilizada bastante na clarificação de cervejas. Não só cerveja, mas outras bebidas aí que sofrem um processo de fermentação e após a fermentação elas ficam meio turvas, e aí você utiliza a carragenina e a carragenina faz com que ela clarifique, ela fique translúcida, né? Ela acabe sedimentando todo aquele material que está ali causando essa turbidez. Aí, ó, essa aqui é uma rodofícia aí do Nordeste brasileiro, que o pessoal está coletando, provavelmente para extrair a carragenina dela. Aí temos as diatomáceas, né? Temos muitas espécies de diatomáceas, elas são unicelulares, a maioria delas é marinha, elas são os principais componentes aí do fitoplâncton. A parede celular delas ela vai ter celulose e sílica. A sílica é um mineral que é utilizado inclusive para fazer o vidro, né? Por isso que dá essa característica aqui de reflexo dela, essa iridescência, né? Que junto com os carotenos e fucsantinas, que são os pigmentos, dá esse brilho, né, para ela. Essa parede celular dela, ela é conhecida por frústula, ou então carapaças. O interessante é que, assim, como ela é bastante rígida, depois que ela morre, né, ela afunda. Tem alguns ambientes que você tem tanto, mas tanto dessas diatomáceas, né, sedimentada, que isso acabou formando rochas, né? Tem grandes áreas
ou melhor, áreas com grandes quantidades de diatomáceas ali que acabaram morrendo e se sedimentando e formaram rochas aí que são chamadas de diatomíteos ou então terra de diatomáceas. São utilizadas na construção civil, são utilizadas para fazer pasta de dente, fazer massa de polir, são usadas em filtro, enfim, tem bastante uso na indústria. E aí nós temos as crisofícias, que são as algas douradas. Assim como as diatomáceas, elas também poderão ter a sílica na sua parede celular, também tem os carotenos e a fucsantina, e aí terão essa cor aqui dourada, né? Então, que vai ser uma combinação tanto da presença da sílica quanto dos carotenos e das fucsantinas. A maioria delas é unicelular, elas podem ser marinhas ou de água doce, elas também são componentes do fitoplâncton e elas são flageladas. Né? E elas podem formar colônias, podem então formar agrupamentos aí e viverem juntas. Algumas classificações colocam essas algas aqui como diatomáceas, outras podem colocar elas como feofícias. Então é uma coisa meio controversa. Aí temos as euglenófitas, ou então euglenas, ou então euglenoides. Essas aqui são uma das algas assim, mais legais, né, porque elas têm uma certa versatilidade. Então elas são unicelulares, elas são flageladas, então elas usam esse flagelo para se movimentar. Elas não possuem parede celular, então elas, pelo fato de elas não possuírem parede celular, elas têm essa flexibilidade. Então eu percebo aqui, ó, nessa imagenzinha aqui, nesse videozinho, a movimentação delas. A parede celular conferiria para elas uma certa resistência que seria interessante, né, para proteção, mas ela perderia essa flexibilidade. Então essa flexibilidade faz com que ela consiga então se deslocar mais facilmente. Outra coisa interessante é a presença aqui do ocelo. O ocelo é um fotorreceptor, é como se fosse um olho primitivo. Então pensa a alga ali unicelular no ambiente de água parada. A alga ela precisa fazer fotossíntese, ela tem os cloroplastos, ela precisa produzir seus compostos orgânicos utilizando luz. Então se ela está no ambiente escuro, não vai rolar. Então esse fotorreceptor, esse ocelo, ele percebe aonde está a luz, de que lado a luz está vindo e direciona ela para ela poder nadar em direção à luz. Porém, se não há luz, se ela não encontra a luz, ela também consegue fazer fagocitose, então ela consegue se alimentar, fagocitar partículas orgânicas do ambiente e se alimentar disso. Então ela é uma alga bastante versátil. Outra estrutura interessante dessa alga aqui é o vacúolo contrátil. Como ela está em água doce, não tem parede celular, né, a pressão osmótica, né, tende a prejudicar ela. Porque olha só, ela vai ter uma quantidade de solutos muito grande aqui dentro se comparado ao meio externo. Aí a tendência é a água entrar para dentro dela por osmose. E aí ela vai inflando, inflando até que estoura, se não tivesse o vacúolo contrátil. Então, o vacúolo contrátil vai ser uma estrutura, uma bolsinha ali, que de tempo em tempo vai eliminando esse excesso de água para fora dela, para que ela não arrebente, tá? Olha aqui, então, essas aqui são algumas microscopias aqui, então, de algumas euglenas. Então, percebam como ela tem uma certa flexibilidade. Essa flexibilidade ela tem bastante flexibilidade, inclusive, é justamente pela questão de não ter uma parede celular, então ela consegue aí se deslocar legal no meio, tanto com o flagelo quanto com a sua própria flexibilidade. E aí temos os dinoflagelados, ou então pirrófitas. Né? Classificações mais antigas trazem como pirrófitas. Os dinoflagelados também são bem legais, chegam a ser mais legais, inclusive, que as euglenas. Né? Também são unicelulares, também são flagelados. A maioria delas é marinha e elas fazem parte do fitoplâncton lá junto com as diatomáceas. São livre-natantes, mas tem algumas espécies que podem ficar em endossimbiose com outros organismos, né, formando as zooxantelas. Elas também terão ocelo, com a mesma função das euglenófitas, né, a localização de onde está a luz. Né. Algumas espécies produzem toxinas, mas obviamente né, um organismo unicelular vai produzir uma quantidade pequena de toxina. No entanto, se tiver uma grande quantidade dessas algas, você vai ter, obviamente, uma grande quantidade de toxina, então acaba sendo prejudicial. Mas isso nesses casos aí de eutrofização, que você vai ter uma superpopulação dessas algas.
Algumas espécies são bioluminescentes, ou seja, produzem luz própria, né? E os pigmentos que elas vão apresentar serão principalmente carotenos, peridina e algumas xantofilas. E alguns deles também, assim como as euglenófitas, vão ter uma função heterotrófica. Então, na ausência de luz, ou então, caso não consigam fazer fotossíntese, vão fagocitar partículas, né, para poder obter o alimento. Então, olha só isso aqui que legal. Isso aqui é uma imagem real, né, de uma praia ali que tem bastante quantidade desses dinoflagelados bioluminescentes. Então, percebam, né, como a agitação da água ali faz com que essas algas imitam a luminosidade delas. Então, uma coisa fantástica, linda, né? Aí temos as carofícias. As carofícias são de água doce, são multicelulares, são sésseis, ou seja, são fixas. E elas apresentam nós e entrenós equinotalo. Muita gente confunde essas carofícias com musgos, né? Com briófitas, porque elas parecem umas briófitazinhas, né? Tanto que são conhecidos por musgos pétreos. A parede celular delas, além da celulose, pode apresentar também carbonato de cálcio, então vai deixar ela mais rígida. Então aqui, ó, como parece, lembra, né, bastante alguns musgos aí, tá? Mas no entanto são algas, beleza? Tá, então vamos para a reprodução. A reprodução a gente já viu que pode ser assexuada ou então sexuada. Isso varia entre as espécies. Então aqui temos um formato bastante comum de reprodução assexuada, principalmente em organismos unicelulares, que é a divisão binária, ou então cisparidade. Então temos aqui uma euglena, né, ela decide se reproduzir, né, duplica seu material genético, suas organelas, se divide em duas e pronto, você tem duas novas algas. Aqui a mesma coisa está acontecendo com a diatomácea. No entanto, olha aqui o que acontece com a diatomácea. Né? Você tem na parede celular dela, como ela é mais rígida, como tem essa frústula, né, com sílica, ela tem um encaixe aqui, uma por dentro da outra. Então você tem a válvula maior e a válvula menor. Quando ela vai se dividir, ela duplica todo o seu conteúdo interno, e aí aqui no meio ela sintetiza, né, novas paredes celulares. E essas novas elas vão encaixar por dentro, tanto de uma quanto da outra. Então, assim, sempre vai ter um indivíduo que vai estar saindo menorzinho. Então, tá vendo? Ó, esse aqui que herdou a válvula menor, ele gerou uma válvula menor ainda, então ele vai ficar menor que esse. Então, imagine que se isso for acontecendo, vai chegar um momento que ela vai sumir. Só que ela não some, porque ela não chega nesse ponto. Então, essas algas aqui, os diatomáceas, elas fazem tanto a reprodução assexuada como assexuada. Então, para evitar que você chegue a esse ponto onde ela chegue a um tamanho muito inviável, ela para de fazer a reprodução assexuada e faz a reprodução sexuada também. E temos a assexuada aqui, que pode acontecer em talófitas, né, em multicelulares, que seria a zoosporia, a formação de esporos. Né? Então, olha só, você tem aqui uma talófita, né, uma alga, um talo, né, você tem as várias células dela, aí de repente, em alguma das células, você tem a formação dos zoósporos. Esses zoósporos são células que vão ser livre-natantes, vão ser flageladas, vão se destacar e vão sair nadando. Vão procurar um local adequado. Quando chegar um local ali legal para ficar, vão se fixar, vão se desenvolver e formar novas algas. Simples assim. Outra forma também de reprodução sexuada que pode ocorrer em algas multicelulares é a fragmentação do talo. Você tem a alga lá, ela é fragmentada, ela é cortada. Como essa ponta não depende desse resto, não tem problema que ela fique solta aí. Na hora que ela chegar no ambiente, tá aí a deriva, mas cair no ambiente que seja interessante para ela, ela vai conseguir se fixar e se desenvolver, dando origem a um novo indivíduo. Ok? Aí a reprodução sexuada, né? Lembrando, a reprodução sexuada é quando você tem, então, a união sexual, quando você tem a união de gametas, quando você tem a união de células. Então, aqui ó, temos dois indivíduos adultos, haploides, né? Então, um lote cromossômico cada, eles se unem, né? De forma similar à união de gametas, e vão formar aqui um zigoto, né? Que a gente vai chamar de zigósporo. Né? Então se fundiu o citoplasma, fundiu o núcleus, então ele virou uma célula aqui diploide. Essa célula ela vai sofrer meiose, então lembre que a meiose você vai duplicar todo o material genético e vai fazer
2 divisões celulares. E então você vai ter 4 células novas. Dessas 4 células vai ocorrer a maturação e você vai ter então a liberação de 4 novas algas. E essas algas vão se desenvolver e vão sofrer todo esse processo novamente. Tá? Então, isso seria um formato de reprodução sexuada, né, com a formação do zigósporo. A reprodução sexuada também pode acontecer por conjugação, isso em algas multicelulares. Então, ó, você tem uma alga e outra alga, aí elas se unem, né, você vai ter uma união sexual aqui, aí isso vai ter a transferência do material, então, citoplasmático de uma para outra. Tendo essa união aqui, você vai ter então o processo de fecundação, aí terá a formação do zigoto, então diploide. Esse zigoto diploide vai sofrer meiose, e aí dessa meiose serão geradas as células que formarão os indivíduos, os novos indivíduos. Então percebam que é a mesma lógica que acontecia na situação anterior, só que nesse caso aqui são organismos multicelulares, né? No caso você teve a conjugação entre duas células delas. Aí temos a situação de alternância de gerações. Essa aqui é interessante. Então vejam só. Temos aqui um esporófito diploide, ou seja, tem 2 lotes cromossômicos. Aí, em algumas dessas células desse esporófito diploide, nós vamos ter meiose. Então a meiose vai gerar as células haploides. Essas células haploides elas vão sair, né, flageladas, livre-natantes por aí. Elas vão se fixar em alguns ambientes e vão desenvolver, né, indivíduos aí, multicelulares que serão haploides, que a gente vai chamar de gametófitos. Esses gametófitos, por sua vez, vão produzir gametas. Esses gametas vão ser liberados e se unirão. A união desses gametas gerará um zigoto. Esse zigoto, por sua vez, se desenvolverá em um esporófito diploide. Então, vejam bem, você vai ter o esporófito diploide, que vai gerar os esporos, que geram os gametófitos, que geram os gametas, que geram novamente o esporo. Por isso, alternância de geração. Você tem uma geração diploide e uma geração haploide. Você tem, né, algo aqui e você tem algo aqui. Só que essa é diploide e essa é haploide. Entenderam? Aí, falando um pouquinho sobre a importância ecológica e a importância econômica das algas. Então, primeiramente e obviamente, a principal importância ecológica das algas, né, é a produção de oxigênio. Né? Falam da Amazônia, falam das árvores, né, produtores de oxigênio, beleza, produzem, beleza, fixam carbono, ótimo, mas quem mais produz oxigênio para o nosso planeta são as algas. Imagina quanto do nosso planeta é coberto por água. Agora imagina quanto de alga unicelular que tem, né, nessa água. Né? Por quantos metros aí de profundidade a luz consegue penetrar nessa água. Então quantas algas conseguem receber luz, conseguem fazer fotossíntese, conseguem liberar oxigênio. Então você tem uma produção muito grande. Estima-se que 90% do gás oxigênio da atmosfera é proveniente das algas. Tá? A outra importância seria a questão do fitoplâncton. Então, o fitoplâncton são a parte, no caso, autotrófica, fotossintetizante do plâncton. Então, o plâncton são lá aqueles organismos microscópicos que estão nos ambientes aquáticos. O fitoplâncton seriam basicamente as algas, que são os produtores. Então, você tem as algas produzem, né, os compostos orgânicos a partir de matéria inorgânica e serve de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para os peixes pequenos, que serve de alimento para os peixes grandes, que serve de alimento para os peixes maiores, e assim sucessivamente. Se você não tem as algas, você não tem nada do resto, porque quem produz, quem fixa a energia vinda do sol são as algas lá no fitoplâncton, ok? Aí nós temos as situações aí que são, no caso, prejuízo, né, ecológico, que seria a questão de eutrofização, a questão de maré vermelha. A eutrofização é o caso que ocorre quando você tem, por exemplo, muita emissão, liberação de fertilizantes na água, não necessariamente na água, ninguém vai lá jogar fertilizante na água, né? Você vai jogar o fertilizante lá no teu plantio, mas daí a chuva carrega isso lá para a água. Né? Aí caindo na água, a alga se aproveita disso, e ela se reproduz bastante. E essa reprodução excessiva acaba sendo prejudicial, como é o caso, por exemplo, da maré vermelha.
Você tem a situação lá dos dinoflagelados que produzem toxinas, aí essa toxina, você tem uma superpopulação, você vai ter uma super quantidade de toxina, vai matar todos os peixes. Né? Isso é só um exemplo. Tá? Não necessariamente que somente os dinoflagelados sejam prejudiciais em eutrofização. Qualquer alga em excesso vai ser prejudicial. Aí temos os diatomitos, como eu falei já para vocês anteriormente, são as rochas, né, sedimentares ali formadas a partir, né, da deposição ali das diatomáceas. Então, à medida que elas vão caindo, vão afundando, vai sedimentando, 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 isso vai compactando, logo se terá, então, rochas de diatomáceas, os diatomitos, ou então terras de diatomáceas, que serão utilizados aí na indústria, serão utilizados na construção civil. Você vai usar para fazer filtro, polidores, pasta de dente, enfim, tem bastante coisa. E, inclusive, já são utilizados há muito tempo. Os portos da Alexandria, se não me engano, foram construídos com diatomitos, o canal de Suez, enfim, tem os aquedutos de Roma, se não me engano. Então, tem bastante coisa aí construída com diatomitos. Muitas algas são utilizadas na alimentação. Então aqui tem um sushizinho, né? Tem aqui um arrozinho, um salmãozinho e uma alguinha em volta. Essa alga aqui é uma alga vermelha, por mais que assim, isso aqui está preto, parece uma fita isolante, mas as algas vermelhas, você tem uma tonalidade, né, que varia do vermelho até o quase preto. E também, depois que ela sofre o processo de desidratação, quem sabe escureça. Eu não conheço essa alga aqui em natura, no caso, mas são algas que são bastante utilizadas. O povo asiático usa bastante algas, né? Não é só essa aqui que se não me engano é nori, tem o kombu, que também é utilizado na alimentação. E outras também, se consegue extrair outras substâncias das algas também. Aqui então a questão que eu estava falando para vocês dos ecossistemas, né, das cadeias alimentares. Então temos aqui o fitoplâncton, né, seriam as algas, né, produtoras, liberando oxigênio, fixando energia solar, produzindo compostos orgânicos. Aí serve de alimento para o zooplâncton e os microcrustáceos, principalmente, né, alguns protozoários também. Aí eles vão servir de alimento para peixinhos, que vão servir de alimento para os outros peixes, que, enfim, é uma sucessão, né, de transferência energética aí. Não só transferência energética, mas de matéria orgânica também. E no fim todos eles vão ser decompostos aí por fungos e bactérias. Aqui ó, uma situação de eutrofização. Então você pode ser liberação de esgoto, pode ser liberação de fertilizante em excesso lá nas águas. Aí as algas aproveitam e se reproduzem adoidado. Aí isso acaba sendo prejudicial, acaba sendo tóxico, acaba danificando o ecossistema. Temos também aqui a situação da maré vermelha, né, dos dinoflagelados, e como consequência das duas situações, geralmente você tem isso aqui, você tem a morte então dos organismos aquáticos lá. Inclusive a gente, né, você acaba se intoxicando, se acabar ingerindo água, aí, por exemplo, que tem algumas toxinas. E por hoje era isso, gente. Espero que tenham entendido, espero que tenham curtido, que tenham conhecido um pouco mais sobre as algas, né? São bastante interessantes. Por mais que a gente não tenha um contato direto, que vocês não percebam ela na vida de vocês, eles estão ali. Se você olhar o rótulo de alimentos, você vai ver que sempre tem algum espessante, né, que se você for analisar é lá de origem de algas, por exemplo. Alguns alimentos industrializados aí utilizam, né, esses espessantes. Como eu falei, a questão das bebidas alcoólicas, aí, tipo a cerveja, ela é clarificada, ela pode ser clarificada com a carreginina, que é lá o polissacarídeo, né, das algas pardas, não, das algas vermelhas. Enfim, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau para vocês.